Processo que é. Olá, boa tarde a todos. Me ouvem bem? Olá, boa tarde, Boa sim. tarde, tudo bom? Vamos lá, então, dar continuidade aqui no nosso segundo ato de convocação, continuação, né, do processo de recuperação judicial da Quarta Vara Civil de Sinop, 102.8832, 61/2024, 811-0015, é o Grupo Costa. Bom, meu nome é Susmaria Maria de Souza Artuzzi, sou administradora judicial nos autos do processo, e nós estamos aqui em continuação do edital de convocação disponibilizado no Diário Oficial, dia 16/3/2026, na edição 29.193, nas páginas 192 e 193, que é para tratar da aprovação, rejeição, modificação do plano de recuperação judicial. Primeiramente, eu gostaria de informá-los que, se é possível, nós dispensarmos a leitura do edital e também a assinatura na ata de assembleia, tendo em vista que a assinatura será substituída pela lista de presença, que ao final eu irei apresentar para vocês, que foi a que vocês receberam por e-mail. Se estão de acordo, só colocar de acordo ali, ou escrito, ou falar aqui no microfone, tá? Deixa eu só continuar aqui. Outra informação também, que não farei a leitura da identificação de dados como CPF, RG, esses dados que a plataforma que nós estamos tendo aqui, ela é online, ao vivo, gravada, vai para o YouTube e vai para o nosso site. E por conta da LGPD, ela, para evitar que não derrube, que já teve outras situações que ocorreram isso, o sistema eletrônico, ele, por conta de dados considerados sensíveis, ele derruba e a gente não pode estar lendo por conta disso, tá? Se vocês não tiverem problema em relação a essa disponibilidade. Nós temos aqui como credores hoje Banco Santander, representado pelo Dr. Yara Ferreira Belotti, o Sicredi Celeiro pelo Dr. Jean Carlos Rovares, Agroinsumos Comercial Agrícola, representado pelo Dr. Tiago Salvo Gentens, Banco do Brasil, representado pelo preposto Marcelo Pitoni Bentola, Dipagro, representado pelo Dr. João Felipe da Silva Magione, Fênix Assessoria Contábil e Agropan Agronegócios e CBF Agro Limitada, e Davidson Benedito Campos Pinto, representado pela doutora Fernanda Trindade Santos, e NLRS Comércio de Insumos Agrícolas Plantar, representado pela doutora Pamela Letícia Gazeiro Prata. Todos os credores que eu informei, eles já haviam apresentado as devidas habilitações no prazo legal do artigo 37, parágrafo 4º. Estão todos aí presentes, a minha equipe da Advocacia Souza Artuzzi, Administração Judicial, e a patrona dos recuperandos, a doutora Noíse Vieira Braz, também está presente conosco. E eu gostaria, já aproveitando, de convidar a doutora Fernanda Trindade Santos, se aceita o encargo como secretária. Aceito, sim. Aceito, doutora, obrigada. Nós temos aqui a alteração do quadro de credores, só queria informar antes de passar a palavra aqui para a doutora Noíse. Nós tivemos uma decisão recente de ontem, inclusive, de uma impugnação de crédito do Banco do Brasil, e nós tivemos que alterar aqui o quadro de credores para majorar, conforme a decisão da magistrada. No processo judicial 100.940981/2025, 811.0015, alterou o valor da classe, que continua a mesma, garantia real, de R$ 3.183.604,21 para R$ 4.570.492,89, e manteve, então, na classe como garantia real. Só essa informação aqui que eu gostaria de passar para vocês. E também que os recuperandos, eles vêm, né, na medida do possível, colaborando com o regular andamento do processo, inclusive também promovendo de forma tempestiva o envio da documentação. Ontem, acredito que foi ontem, hoje nós já protocolamos o RMA, está tudo certo, assim, em relação à documentação encaminhada. E agora vou passar a palavra para a doutora Noíse. Acredito eu que, se algum credor tiver alguma manifestação, tem uma mãozinha a levantar, temos o chat, pode ficar à vontade para nos falar, dizendo o nome do credor, qual representa, e o advogado. Obrigada.
Perfeito, doutora. Obrigada, obrigada. Boa tarde, doutora Suzy. Boa tarde a todos os advogados que estão aqui. Estamos aqui pela terceira vez e hoje, até então, a nossa intenção era votar o plano, mas essa decisão que a doutora mencionou, que alterou bastante o quadro, nos forçou a uma nova suspensão hoje. Então, é uma mudança bem significativa, principalmente aí na classe garantia real. Então, a nossa proposta hoje é uma nova suspensão, atentos a essa limitação prevista na lei, né? Nós superamos, mas diante de todo o cenário, diante da própria postura dos credores, que tem nos ajudado nisso, nessa celeridade. Então, a nossa proposta hoje é uma nova suspensão, e eu gostaria de ver com a doutora Suzy como que tá. Sei que a doutora anda atarefada com bastante assembleias também, os credores também, isso é uma demanda que nós temos escutado, inclusive dos credores, que as negociações estão mais lentas diante do volume de recuperações que a gente vem enfrentando, aqui no nosso estado, no estado de Goiás também. Então, eu queria ver com a doutora como que a doutora tá de data ali para final de agosto, nessa segunda quinzena de agosto, a gente pode tentar dia 21, dia 24. Acredito que nosso limite seria ali até o dia 26, para a gente acabar não passando muito, não extrapolando esse tempo que a gente já está para a gente finalizar realmente o conclave. Doutora, obrigada. Olha só, as semanas, né, do início de agosto até o final do mês está bem atarefado mesmo. Essa data do dia 21 mesmo, nós temos duas assembleias aqui no escritório, e assim, tem mais a informação de alteração dos credores, e que a gente tem que organizar tudo. Teria a data do dia 24, mais disponibilizada aqui numa segunda-feira. Aí tem só a questão de alterações, né, se caso for aprovado a suspensão. E tem uma outra situação também, tendo em vista que o prazo final dos 90 dias seria 6 de julho. Inclusive, esse prazo que nós estamos tendo agora já ultrapassou, mas era uma condição que os credores aceitaram e votaram, da mesma forma agora que a doutora está sugerindo, porém eu vou ter que passar pelo crivo da magistrada se caso houver a suspensão favorável. Ela analisa, acho que com bastante rapidez, e aí continua do mesmo jeito, né, tendo em vista as negociações que a doutora já justificou, para poder se chegar ao consenso. Só por conta do prazo legal mesmo, que a gente tem que passar pelo crivo da magistrada para não ter interferências futuras. Eu passo a palavra novamente para a doutora Noís, se seria possível essa data, e alguns credores também, se não tiver nenhuma objeção. Perfeito, doutora. Por nós, tudo bem ser nessa segunda-feira, não tem problema. Tem algum credor que gostaria de usar a palavra? De acordo? O pessoal está se manifestando ali, de acordo, né? Nós vamos. Alguém quer falar? Sim, eu. Doutora Camila? Oi, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia? Pode falar? Do nosso lado aqui, a objeção é o seguinte: já se exauriu, então não consegui entender. Vai ser submetida a uma votação, uma nova suspensão que extrapole o prazo Isso. legal? Porque do nosso lado a gente contatou a advogada do recuperando toda essa semana para avaliar a eventual proposta e não obtivemos retorno. Então a gente se opõe à votação de uma nova suspensão porque já se exauriu o prazo. O áudio da doutora, seu áudio está bem, assim, ficou muito aberto, eu não consegui ouvir direito. Mas, assim, ó, nós agora, a doutora Noíse falou que ela pretende dar mais uma suspensão para poder negociar, tentar a negociação. E a votação agora, daqui a pouco, a gente vai colocar no sistema, é para a votação do período de suspensão até dia 24 de agosto. Aí seria a próxima Assembleia para a votação do plano. Aí a doutora, eu não entendi se a doutora queria manifestar ou queria um prazo para poder manifestar, não entendi. Eu escrevi no chat, eu queria registrar a nossa objeção a uma nova votação de suspensão em razão do recurso do prazo.
Ah, sim, entendi. Nós contatamos o advogado do Recuperando nessa última semana, a fim de finalizar a eventual negociação, não obtivemos retorno e já se exauriu o prazo de suspensão. Então, caso seja submetido à votação de uma nova suspensão, eu queria que colocasse em ata a nossa objeção, por favor. Com certeza. Se a doutora quiser fazer uma petição, se quiser colocar dessa forma mesmo, representando o credor, não tem problema nenhum. Então, a petição a gente vai fazer nos autos. Eu queria que Tá, colocasse a nossa objeção a uma suspensão, a nova votação de prazo por conta do recurso do prazo legal. tá certo. Vou fazer constar em ata, tá? Sua manifestação. Algum outro credor gostaria de falar? Não? Se caso a manifestação do doutor está representando o credor NLR Comércio de Insumos Agrícolas Limitado, que é um credor quirografário, a doutora Camila está falando com a doutora Pâmela junto, né? É que vai só uma que vai assinar aqui, que a gente encaminhou o e-mail anteriormente, e aí vai fazer constar em ata. Tá, doutora? Pode ficar à vontade. Ô, Marcelo, por gentileza, pode ficar à vontade, Marcelo. Boa tarde, doutora. Primeiramente, boa tarde a todos. Era só para ratificar, né? Como houve essa alteração, né, do quadro de credores aí, do crédito do banco, né? A gente estava seguindo a negociação aqui, né? Mas diante dessa mudança que aconteceu sexta-feira, né? Sexta-feira agora, então, né? É, é salutar que tem essa suspensão para que a gente possa, né? Né, continuar, né, a negociação. Agora nós temos que mudar parâmetros, né, que estavam sendo negociados ali, né, para, né, chegar num acordo aí com a empresa para contribuir com o segmento aí, né, né, dos recuperandos, entendeu? Então, assim, né, a suspensão é para ajudar, né, nesse aspecto também, né, para que a gente possa, né, chegar a um bom termo, né, e né, acertar as arestas que faltam aí para poder, né, ir para a votação com o plano já, né, já definido, né, com crédito já estabilizado, já estabelecido, né. Então era só essa consideração que eu queria fazer. Marcelo, pode Obrigado. fazer constar em ata a sua manifestação? Pode sim. Então, de qualquer forma, nós vamos passar aqui para a votação, né, de acordo com o que a doutora Noise havia solicitado. A manifestação da doutora Camila vai ficar à disposição também na ata e do Marcelo, que está representando o Banco do Brasil também. Mais alguém? Mais algum credor? Não. Tá, gente. Vamos disponibilizar aqui na tela para vocês, para que vocês possam acompanhar e eu vou explicar. Aqui nós temos a votação que é o S para sim, para a suspensão, né, para a data do dia 24/8, para a votação do plano. O N é não, para não suspensão, e o A é abstenção de votação. Então, quem optar por não votar, aí só se abstém e ele não contabiliza nos votos aqui. Primeiro que nós temos aqui é o agroinsumos. Deixa eu só pegar minha listinha aqui. Pegar a lista de votação aqui. Vamos lá. Agroinsumos comercial agrícola é o Dr. Tiago Jenkins. Pode falar, doutor? Sim, não, abstenção? Sim, Sim? sim. Os dois Obrigada. créditos, tá? Obrigada. Sicredi Celeiro, doutor Jean? Sim, sim, Sim. Banco do Brasil é Marcelo? Sim, doutora. Obrigada. Agroinsumos comercial de novo agrícola, doutor Tiago? Sim,
Agropan, doutora Fernanda. Sim, doutora. Sicredi Celeiro é o doutor Jean. Sim. Banco Santander é a doutora Iara. Não. Não? Ok. CBF Agro, doutora Fernanda. Sim, Davidson Pinto, a doutora Fernanda. sim. Dipagro é o doutor João Felipe. Doutor João tá por aí. A doutor João colocou aqui, concordamos com a suspensão. Está sem áudio, doutor? Depois dá uma olhada se o doutor João está sem áudio, porque é importante, porque está gravando, doutor, para sair a sua voz, tá? Aí tá sem áudio, acho que vocês estão vendo ali, né? Que o chat ele tá colocando concordo com a suspensão e tá sem áudio. Doutor Fênix, assessoria contábil, doutora Fernanda, Sim. e a Plantar, que é a doutora Pamela, ou a doutora Camila. Não tem uma plantagem. Não. Ok, nós temos ali a quantidade de votos. 83,33% votaram pela suspensão e 16,67% pela não suspensão, tá? Eu vou pedir só um pouquinho para vocês, de qualquer forma eu coloco na ata, tendo em vista do prazo legal, vai passar pelo crivo da magistrada. Geralmente a magistrada ela concede prazo por conta das negociações, mas não é só eu, né, que determino, que eu sou somente administradora e auxiliar do juiz. Então, nós temos que só passar pelo crivo dela, mas geralmente é deferido esse pedido. A doutora já mandou aqui, né? Eu vou informar, colocar na ata, doutora. Eu peço só uns minutinhos para vocês, que eu já volto. Peço que não saiam desse sistema eletrônico, que senão ele cai e vocês perdem a conexão. Fiquem aí, por gentileza, que eu já volto com a ata aqui para que vocês possam acompanhar a leitura, tá? Só um instante.
Voltando aqui já. Compartilhar aqui com vocês a ata. Consegue acompanhar? Aqui está a ata da Assembleia Geral de Credores, segunda convocação, continuação do processo de recuperação judicial da quarta vara civil da comarca de Sinop, 102.883.261.2024, 811.0015. Aos 29 dias do mês de julho de 2026, às 14 horas e 2 minutos, em ambiente virtual por meio da plataforma Microsoft Teams, de acordo com a recomendação da resolução CNJ 63, 31/3 de 2020, artigo 2º, parágrafo 1, de modo virtual, administrador judicial Susmari Maria de Souza Artus, apregou os presentes e encerrou o credenciamento de forma virtual, com assinatura eletrônica da lista de presença anexo 1, dando início à segunda convocação em continuação da Assembleia Geral de Credores de recuperação judicial dos devedores Ivo Paulo Costa, Rosângela Alves Costa, Rodrigo Costa, Franciele Maria de Souza Costa e Franciele Costa, formadores do Grupo Costa. Conforme o respectivo edital de convocação disponibilizado da DJN 16/3/2026, edição 29.193, páginas 192 e 193, para tratar da aprovação, restrição e modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelos recuperandos em conformidade com a decisão de ID 22.3607.163, item 4, deliberação acerca da venda também direta do implemento agrícola modelo Uniporte Jacto 2.580/70, ano 2013, pelo valor de 450 mil. Encerrado o credenciamento, constatou estarem presentes credores conforme lista em anexo assinado pelos presentes. O administrador judicial informa que fará a leitura sem os dados de identificação, tais como CNPJ, CPF, RG, justamente pelo fato do ato assemblear ser gravado, que irá para o site da administração judicial e para o YouTube, por conta da LGPD, para evitar que o site derrube o vídeo do sistema eletrônico por conter dados considerados sensíveis, não será feita a leitura e solicito que todos os presentes atentem os nomes e dados aqui constantes. Abertura e composição do ambiente virtual. Na forma do artigo 37, assumiu a presidência da Assembleia Administradora Judicial Susmari Maria de Souza Artus, que registrou a presença virtual dos seguintes credores. Credores Banco Santander, credor Pirografar, representado por doutora Yara Ferreira Belotti. Sicredi Celeiro, MTRE, Garantia Real Pirografar, representado por doutor Jean Carlos Rovares. Agroinsumos Comercial Agrícola Limitado, Quirografar Garantia Real, Nexato, representado por doutor Thiago Sal Jenkins. Banco do Brasil S.A. Garantia Real, Nexato, representado por Marcelo Pitoni Bentola, na qualidade de preposto. De Pago Limitado, Quirografar, Nexato, representado por doutor João Felipe da Silva Magione. Fênix Assessoria Contábil Quirografar, Nexato, representado por doutora Fernanda Trindade Santos. Agropan Agronegócio Quirografar, representado Nexato por doutora Fernanda Trindade Santos. CBF Agro Limitada Quirografar, representado Nexato por doutora Fernanda Trindade Santos. Davidson Benedito Campos Pinto, quirografário, representado Nexato por doutora Fernanda Trindade Santos. INLRS Comércio de Insumos Agrícolas Limitada Plantar, quirografário, representado Nexato por doutora Pâmela Letícia Gazeiro Prata. Os credores apresentaram suas devidas habilitações à administradora judicial no prazo legal do artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101/2005. Insta consignar a presença da patrona dos recuperandos, doutora Anaíse Vieira Braz. A administradora judicial convidou também para secretar os trabalhos uma das representantes credores, doutora Fernanda Trindade Santos, a qual aceitou o encargo. Da alteração do Código de Credores. Antes mesmo de adentrar das deliberações propriamente ditas do ato da Assembleia, o administrador judicial passou a informar que o quadro geral de credores dos recuperandos seria alterado por conta da decisão judicial do ID 2420-64783, dos autos do processo 100.9409.81/2025, 811.0015, alterando o valor do credor Banco do Brasil na classe garantia real de R$ 3.183.604,21 para R$ 4.470.492,89, o qual deverá contar para fins de votação da Assembleia. A administradora judicial informou que os recuperandos vêm colaborando com o regular andamento do processo, inclusive promovendo de forma tempestiva a entrega de todos os documentos necessários para a elaboração do RMS. Na sequência, foi concedida a palavra à doutora Anaíse, advogada representante dos recuperandos, quais exposicitos que, sem maiores delongas, faz necessária ainda a composição com alguns credores, a razão pela qual requeria a concessão do prazo de até o dia 24/8/2026, segunda-feira, no mesmo horário, em ambiente virtual, para a continuação das negociações, postulando, ao final, submissão à votação da suspensão do presente ato assemblear. Posteriormente, o administrador judicial indagou os credores se algum deles desejaria manifestação antes da votação.
Doutora Camila Espíndola, representante do credor NLRS, manifestou o seguinte: os autos da recuperação judicial 102.8832.61.2024.811.0015 registra sua expressa objeção à nova suspensão da Assembleia Geral de Credores, tendo em vista o decurso do prazo máximo de 90 dias, contado da sua instalação, previsto no artigo 56, parágrafo 9 da Lei 11.101/2005, requerendo que conste em ata seu voto contrário à suspensão e a ressalva de todos os seus direitos quanto à ilegalidade da medida. Eu fiquei de preto aqui. Após, houve manifestação do representante do credor Banco do Brasil e informou que, em virtude da alteração do valor do crédito da garantia real de impugnação, importante salutar ter um prazo de suspensão para garantir uma melhor negociação. Assim, sem mais manifestações, passou ao administrador judicial a votação do pedido de suspensão do ato assemblear. Da votação. Na sequência, o administrador judicial deu por encerrado essa etapa dos trabalhos, submeteu a deliberação da votação do pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores em segunda convocação. Deixa eu só colocar aqui. Formulado pela patrona dos recuperandos em continuidade designado para o dia 24/2/2026, segunda-feira, no mesmo horário em ambiente virtual. Assim, o administrador judicial informou a todos os modos da votação. S, sim, votação para suspensão, N para não suspensão e a abstenção do voto. Foi submetido à votação os seguintes termos. Eu já coloquei o quadro aqui em cima. Apuração de voto 83,33%, 16,67% não. Então, o percentual ficou favorável de 83,33% e 16,67% votaram contra. Assim, nada mais sendo a pronunciar, a administração judicial procedeu ao resumo final. Por fim, a administradora judicial agradeceu a presença de todos, ainda que em ambiente virtual, declarou suspensa a Assembleia Geral de Credores em segunda convocação. Eu só coloco continuação aqui, em continuação. Por deliberação dos credores, sua continuidade ficou indicada para o dia 24/8, segunda-feira, no mesmo ambiente virtual, com início de credenciamento às 13h30 e abertura dos trabalhos às 14 horas, horário de Mato Grosso. Considerando que a data indicada ultrapassa o prazo previsto do artigo 56, parágrafo 9 da lei, a deliberação da Assembleia será submetida ao crivo do douto juízo recuperacional. Uma vez autorizada judicialmente a prorrogação, fica presente desde já cientes da data dos horários indicados, dispensado nova publicação, sendo disponibilizado no seguinte link. Esse já é o link, tá, do dia 24/8. Ao final, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, assinada apenas pelo administrador judicial, tendo os demais credores concordado expressamente com a dispensa de suas assinaturas. Consignou-se ainda que a presente ata será protocolada nos autos do processo juntamente com a lista de presentes no prazo máximo de 48 horas, de acordo com o artigo 37, parágrafo 7 da Lei 11.101. Ficaram ainda advertidos os credores que comparecerem ao próximo ato assemblear por meio de novos procuradores ou representantes de que deverão observar o disposto do artigo 37, parágrafo 4º, com a apresentação da documentação pertinente no prazo até de 24 horas antes da continuidade do conclave. Só antes de vocês estarem de acordo, só vejam, por gentileza, o nome. Aqui é o meu nome, presidente da Assembleia, Banco Santander, do quirografar doutora Yara Belotti, Sicredi Celeiro, doutor Jean Carlos Novares, quirografar Garantia Real, Agroinsumos, quirografar Garantia Real, doutor Tiago Gentens, Banco do Brasil, Garantia Real, Marcelo Pitoni Bertola, de Pago, quirografar doutor João Felipe da Silva Magione, Fênix Assessoria, quirografar doutora Fernanda Trindade Santos, Agrupo Agronegócio, quirografar doutora Fernanda Trindade Santos, CBF Agrolimitar, quirografar doutora Fernanda Trindade Santos, Davidson Benedito Campos, Pinto, quirografar doutora Fernanda Trindade Santos, NLRS, Comércio de Insumos Agrícolas Limitada, Plantar, doutora Pâmela Letícia Gazeiro Prata. E representantes recuperantes, doutora Anaís Vieira Braz. Aqui, no caso, só eu que vou assinar a ata, deixa eu só fechar aqui para a de compartilhar. E eu vou compartilhar agora com vocês aqui a lista de presença, só para vocês acompanharem que ela vai fazer parte da ata na juntada dos documentos, quando eu for protocolar, ainda hoje. Aqui está a lista de presença, tem Agroinsumos, Sicredi, Banco do Brasil, Agroinsumos novamente, Agropan, Sicredi Celeiro, Banco Santander, CBF Agro, Davidson, de Pago, Fênix, Lavoura não participou, Plantar, somente. Deixar, para de compartilhar. Bom, voltando aqui, conforme vocês perceberam aí, vou protocolar nos autos do processo e já conversar no gabinete a respeito desse pedido de suspensão, já com a votação favorável aí da maioria dos credores, tá? Então, tudo der certo, vamos dar continuidade dia 24/8 para votação do plano, se Deus quiser. Desejo uma boa sorte para todos, para o término, né, das negociações, e o que precisarem aqui da administração judicial podem contar conosco. Muito obrigada, bom trabalho a todos.
Obrigado, doutora. Boa Obrigada, boa tarde. Boa tarde. tarde a todos. Igualmente. Obrigada, bom trabalho, pessoal. Obrigada.